parece um pouco absurdo assim você trabalhar com fundição de cobre, bronze ou mármore, se você tem hoje assim uma variedade de materiais e de procedimentos que a indústria desenvolveu, que ampliou assim o campo de atuação assim de uma maneira absurda. Adoro essa ideia da transformação, né, através de uma reação, né, química. Isso me atrai profundamente, assim, né? É concreto, mas também tem um certo mistério. Arthur Lescher e Flávia Ribeiro. Artistas da pesquisa, alquimistas que buscam novos materiais para seus trabalhos. Areia, parafina, metal, pedras, produtos químicos, madeira e até limões secos. Tudo pode servir na elaboração de novas peças. Eu posso falar que o meu trabalho, as ações que eu utilizo, né, os verbos são construir, são analisar, pensar, juntar, ou até refletir, né? Bom, gravadora, eu não consigo me denominar, né, uma gravadora, mas eu acho que eu consegui ter uma liberdade, né, nesse processo da gravura e consegui me libertar de uma coisa mais tradicional. Assim, não é que eu quero recuperar alguma coisa que perdeu significado. Eu acabo emprestando algum significado de coisas que estão por aí, mas para montar uma equação nova. E apesar dessa diferença, eu acho que a gente pensa e faz arte de uma maneira muito semelhante. Essa peça eu pensei em articular duas rodas, através de um eixo, uma roda de madeira, que ela é cônica, é um cone de madeira maciço, com um eixo de madeira também. Aproximadamente aqui a gente tem 300 kg de madeira que se depositam nesse outro cilindro de aço inox. E o que eu acho curioso nesse trabalho é que essa articulação, ela impede o movimento. Não roda. É quase um paradoxo, né? Porque você tem um eixo, duas rodas, mas como eles estão arranjados, né, na relação deles, um impede o movimento do outro. Formado em filosofia, Arthur vem de uma geração de artistas que no início dos anos 80 optou pelo tridimensional, pelas instalações, obras que buscam um diálogo com o espectador. Esse é um trabalho que ele é uma peça de ferro, e aqui em cima tinham 30 kg de mercúrio que ficavam aqui em cima dele. O ferro, ele tem assim, essa propriedade do peso, da resistência, da concentração. E o mercúrio, ele é o contrário, né? Ele é da dispersão, da comunicação, ele reflete, né? Ele é um espelho. E tem uma coisa que é muito estranha nesse trabalho também, que eu gosto, que é o fato do mercúrio ser um material muito instável e ele está sobre uma base que, apesar de ser de ferro, a fixação dela dá a impressão de ser muito instável também. Flávia Ribeiro é paulista. Como Arthur, vive o desafio de encontrar sempre novos materiais para seus trabalhos. O alumínio é descoberta recente. E eu resolvi encapar essas chapas, né, e fazer com isso uma nova matriz, de um outro material que eu não estou acostumada a trabalhar.
Arthur também experimenta materiais. Costuma dizer que quando pensa uma nova peça, a imagem pede uma forma. Cabe a ele descobrir o material certo para produzir sua ideia. E aqui introduziu a parafina, aqui, que era mais uma investigação, tá? Mas ele precisa ser totalmente refeito, né? Tá bem quebrado. Eu gosto da imagem da ponte. Eu acho que a imagem da ponte ela é arquetípica, né? Tem mitologias a respeito de ponte, né? Então, o planeta, ele era um bloco só que foi dividido. Quer dizer, essa cisão dos continentes, assim, já é um assunto, assim, para se desejar pontos, né? Esse trabalho daqui, eu acho que ele é quase ponte, tá? Na verdade, é uma estrutura muito grande de madeira e alumínio. Isso aqui tem 3,5 metros. E aqui dentro tem água. Não, eu não gosto da utilidade assim, das coisas. Eu acho que a arte ela sobrevive na inutilidade, assim, né? À medida que ela vira ponte assim, para se passar, então ela perde o significado desse significado que eu acho que é o da imagem que ela produz, né? Para Flávia, a reflexão acontece durante o processo de criação. O mergulho no trabalho traz inspiração e ideias de renovação até para as próprias ferramentas. Essa aqui é uma ferramenta de dentista, né? Na verdade, era uma alavanca daquelas de tirar dente do siso, que eu transformei numa ponta seca, no esmeril. Essa daqui, por exemplo, essa é mais recente, mas essa é uma ferramenta de cortar azulejo, né? Então, com uma ponta diamantada e que também é ótimo para riscar uma chapa. Então, atualmente eu tenho trabalhado muito com pedra. A pedra virou a minha ferramenta, né? Então, eu vou e desenho, né, o risco com a pedra. E que dá um outro caráter de linha, né? Que é diferente de uma linha feita, sei lá, com essa daqui, por exemplo, né? A ponta seca, a característica dela também é uma rebarba que a gente levanta. É aí que a tinta vai ficar, né? Isso que dá a qualidade da linha da ponta seca, que ela é aveludada, fica toda essa tinta nessa rebarba. Então, acho que qualquer ferramenta, ela é a extensão da sua mão, né? E ela leva a sua intenção, né? Ela executa essa intenção. As fontes de inspiração, o material certo, o resultado final. Arthur é artista com um olhar urbano. Observador atento da cidade, é nela que vai buscar inspiração. E eu achei legal porque isso daqui acabou me trazendo essa informação toda dessas casas, desses prédios, como se eles fossem maquetes mesmo. Eu sempre gostei de fazer maquete. Então, alguns trabalhos começaram a ser esses volumes, assim, ou pelo menos ter essa visão, assim, sabe, de quem está olhando de cima, assim, né? Essa daqui é uma maquete de um trabalho que eu estava trabalhando com formas de casa. Só que eu tratava essas formas com um rigor, assim, com material que dava, primeiro, uma sensação de não habitação. Quer dizer, são sempre volumes fechados, que negam um pouco o significado da casa, né, enquanto moradia. E o material, assim, também um material que é frio, que é um metal, e o acabamento dele muito preciso, quase como um instrumento de corte. Se a gente erra na escala, ou erra no material, ou erra no acabamento da peça, então essas informações escapam.
Vamos ver, não sei se está muito forte, muito fraco. Para Flávia, o encanto do trabalho está no ato de fazer, de experimentar materiais. Experimentar a curiosidade da descoberta do resultado final. E mesmo mexendo com ácido forte, como o percloreto de ferro, a artista não usa luvas, gosta de sentir o trabalho. Ó, a mãozinha. Mãozinha gosta de estar em serviço. Uma vez me falaram uma coisa que eu adorei, que a minha mão era muito mais inteligente do que a minha cabeça. Porque eu acho que junta uma coisa da experiência, né, do fazer, né, do tato, de tudo que você aprende, né, através da mão, e com o seu pensar, né, e o seu sentir, né. Ó, já tem uma reação e dá para ver que na região do lápis preservou o alumínio, né? Eu adoro química, física, eu sempre procuro conhecer as propriedades dos materiais, né, que eu estou usando, né, seja do ácido ou do cobre. O material, ele depende muito do que eu penso daquele desenho, daquela forma, do que ele me sugere. E esse trabalho é que eu tinha a forma dele, mas eu precisava de um material que desse conta dessa coisa da passagem. É areia prensada e ela é misturada com gás carbônico e ela endurece. É uma luneta para curva. A chapa de alumínio de Flávia já se transformou em uma matriz, que vai dar origem a uma nova gravura. Agora é hora da tinta. É a fase do entintamento. Gosto muito dessa ideia que você cobre, né? Você esconde todo o trabalho, né, da chapa. Porque, na verdade, a tinta onde tinha, né, uma gravação, uma marca, a tinta vai ficar, né? Então aqui a gente vai tirar os excessos. Isso aqui é carbonato de cálcio, que é para tirar a gordura da mão, porque com a gordura da mão mais a tinta, meu palmo não ia deslizar, ia fazer aquela brecada. Tem uma coisa que tem que ter a umidade certa. Eu acho que a mão fica tão... Eu acho que o único lugar que eu sinto é aqui no rosto. Arthur procura não interferir no material que usa em seu trabalho. Em algumas criações, ele dá o toque inicial. Nesta peça, é o sal de cobre que está concluindo a obra. E o sal de cobre ele tem a propriedade de migrar. Então todos os íons do cobre eles se depositam no ferro. Então o cobre ele acumula em cima do ferro e produz uma outra substância que fica depositada lá. Isso nunca para. Então isso pode passar 10 anos, ele sempre vai estar depositando em cima do ferro, sempre vai estar aumentando uma camada dessa substância. Às vezes vai cair, depois vai refazer. É uma coisa viva, né? O resultado do trabalho de Flávia é imediato. Apesar de cercada de inovações, é um equipamento bastante tradicional que revela seu trabalho. Hora do filar, é tudo ou nada. Tinha muita pressão, pode ser que o papel tenha grudado um pouco na chapa. Ah, ficou legal. Tô super satisfeita, porque acho que... E é legal de ver aqui um pouco a diferença dessa linha, que é no cobre, que é a ponta seca, né? Ah, aqui eu fiz pedra. Aqui, isso aqui é uma linha de pedra. Eu não poderia jamais imaginar esse resultado, assim, né?
arte com limões secos, bolas de cabelo e página feita em óleo. Bom, então a gente vai lá na marcenaria. Depois de pensar, calcular e definir o material, muitas vezes Arthur precisa da ajuda de outros profissionais para executar um trabalho. Eu vou num marceneiro que domina uma técnica, eu não tenho a técnica que ele tem. O cara do torno é a mesma coisa. Você chega lá com isso. O cara que só faz móveis. Pra isso é uma encrenca pra ele. É um problema, né? O desafio é colocar em pé uma estrutura de madeira de mais de 300 quilos. O trabalho, um pouco ele se faz durante um percurso, né? Não é que você já sabe tudo antes, né? Mas por isso que eu falo, não é uma coisa que eu quero. Eu acho que o trabalho, ele, num dado momento, ele começa a adquirir uma fala. No ateliê de Flávia, trabalhos espalhados pelas paredes falam por ela, contam experiências, não escondem a forma geométrica preferida da artista. Para fazer essas bolinhas, eu trabalhava andando pelo ateliê, né? Faz parte da minha forma de trabalhar uma coisa da repetição, uma coisa serial, né, que acaba se tornando como um mantra. E aí você fica procurando sempre uma forma diferente de fazer a mesma coisa, né? Então essa repetição de uma ação, mas que ela tem como resultado uma forma diferente. E aí eu comecei a ficar mais obsessiva, então, sei lá, ia limpar o jardim, cortava galho do jasmim, pronto, virava, né, papel, ia jogar o papel no lixo, no amassar, né. Bom, aí virou uma obsessão, né, tentando transformar tudo em bolas. E um dia eu estava cortando meu cabelo e na hora de juntar, né, para limpar, jogar fora, eu percebi que era uma matéria moldável, né. As formas circulares ganharam um nome: mundos desorbitados. Nessas gravuras, um outro tipo de estampagem, a monotipia. Que é uma forma de fazer gravura onde você não usa prensa. Você pega uma superfície qualquer, a própria chapa, um vidro, põe a tinta, aí você põe o papel úmido por cima. E em vez de utilizar um instrumento mais parecido com um lápis ou alguma coisa para desenhar, eu acabei utilizando esses limões secos. Dou umas bolas de gesso. Bolas, limões. A pressão sobre o papel imprime um outro desenho. A curiosidade pelo traço também busca molde na arte da natureza. Todas aquelas linhas ali vêm dessa observação. No trabalho em látex, a investigação de uma nova textura. O encontro dos dois artistas revela novas afinidades. O pensamento artístico de Flávia e Arthur age sobre a variedade de materiais que um mundo cada vez mais tecnológico oferece. A palavra memória, escrita em óleo numa velocidade espantosa, parece refletir sobre a vertiginosa ação do tempo. O que é novo agora, em instantes, será passado.
É o filósofo artista que explica a obra. Então, eu acho que a nossa sociedade ela tem uma velocidade hoje que ela nunca teve antes. E toda a perda, assim, o significado que você tem das coisas, ela se dá não pela falta de ação ou pela ação destrutiva assim, que se faz, mas é por um exagero de ações construtivas. Então, se faz uma coisa sobre a outra. É um vídeo que trata de uma ação de inscrição, que é um gesto que é inscrito em uma superfície, só que essa superfície é uma superfície líquida. Ao mesmo tempo que ela é feita, ela é refeita. Com uma velocidade tão grande que você tem que sempre estar refazendo ela para você ter uma leitura. Eu acho que eu tento repensar, né, essas questões do tempo, da memória. Então, eu acho que a minha postura no trabalho tem um lado que é voltado para esse lugar um pouco, né, esse resgate, né? Vamos aprender a olhar, vamos olhar em mais profundidade. Ah, não sei. Só pra ele. A senhora. Se segura num, segura ali, ó. O meu está com a mão preta, né? Mas nós vamos... Cardio tudo. Vamos fazer faxina. Pega a vassoura. Não, vamos lá. Ó, que nem lençol. Droba aqui, droba ali. Daí junta assim, ó. Pé. Jeitoso. Arthur. É assim que você arruma a cama na sua casa. Pô, pra que tem empregado? Arthur. Pra que tem mulher em casa?